Vamos falar sobre a ferramenta selecionar. Temos aqui 3 ferramentas para seleção. Temos a seleção livre, seleção circular, a elíptica e a retangular. Vamos começar aqui pela retângulo. Só você vir aqui na área de trabalho, clicar e puxar. Veja que criou um retângulo. Veja que esse retângulo eu posso movê-lo aqui. Se eu tirar a setinha do mouse fora desse retângulo, ele vai ficar 4 pontos, como se fosse para fazer uma nova seleção. Já aqui dentro, o mouse se transforma na figura de movimento, de mover. Aqui eu posso mover para qualquer lugar. Aqui tem os cantinhos que eu posso editar. Aqui tem para o lado, veja que quando eu coloco ele aparece, fica amarelo a seleção. Aqui também, clicando e arrastando e pressionando o Shift, veja que ele fica um quadrado. Já se eu pressionar Shift e clicar, ele não vai ficar um quadrado. Eu tenho que primeiro clicar, puxar, depois selecionar Shift, pressionar. Tá vendo? Fica um quadrado. Então vamos ver os modos. Temos 4 modos, adicionar, que é o que estávamos fazendo aqui, ó. Criar, adicionar. Veja que eu seleciono aqui adicionar, clico ó, e adiciona. Bom, aqui eu tenho tirar. Veja que se eu clicar, puxar aqui, ó, eu tiro. Vamos então intersectar. Veja que eu fiz aqui, eu criei a intersecção e a outra parte da seleção que ficou de fora, ela desaparece. É mais ou menos como se fosse cortar a seleção. Só fica a seleção que fica dentro da intersecção. Veja que eu posso editar aqui, ó. Eu voltando aqui, veja que a seleção volta novamente. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui a seleção. E dou um clique e pronto, está feito. Criar aqui uma nova seleção. Eu posso adicionar clicando Shift. Veja que adiciono clicando Shift. E tiro clicando Ctrl. E intersecto clicando Shift, Ctrl pressionado. Veja só. Então vamos ver aqui as outras opções. Temos difusão de orla. Vamos clicar nela. Vamos colocar aqui 50 e Enter. Clicar. Vim aqui em seleção ou editar e preencher com cor de frente. O que acontece? Veja que aqui na borda da seleção fica mais suave. Se eu criar aqui outra seleção, colocar aqui 10, colocar 20, criar e editar, preencher com cor de fundo, veja como fica aqui ao redor desse preto, dá um efeito bem legal. Aqui eu faço a seleção, para tirar aqui este difusão, deselecionar aqui, ó. Clicar Ctrl A e Ctrl X, pronto, eu não apaguei. Ctrl A é para selecionar toda a camada, aqui na área de trabalho, e Ctrl X é para apagar. Aqui temos os cantos arredondados. Veja que aqui está em 80. Eu vou com a ferramenta retangular clicar. O que acontece? O raio está aqui a 80. O arredondamento. Vou deixar assim. Vou em editar. Preencher de frente. Veja que ficou bem redondinho. Vou colocar aqui 20. Clicar Enter. E criar uma nova seleção. Ctrl ponto. Aqui a cor de fundo é preto, vai ficar preto. Olha só que legal aí. Ficou mais pequeno aqui o rádio dele, né? Claro, coloquei 20%. Aqui eu posso desmarcar. Quando aqui tiver com X é porque está marcado. E aqui temos o expandir desde o centro. Então vamos aqui apagar. Vou clicar Ctrl A e Ctrl Shift. Apaguei o que eu tinha desenhado ou pintado. E expandir desde o centro, ou seja, vejamos que aqui eu dou um clique e ele cresce igualmente para todos os lados. Sem o expandir desde o centro selecionado, veja que
Eu clico, puxo e só vou crescer para um lado, que é para o lado que eu estou puxando. E com ele marcado é diferente, ele cresce igualmente. Vou aqui tirá-lo. Aqui fixo seria, digamos que eu tenho aqui, ó, fator de proporção. Aqui natural, não acontece nada. Mas em largura, eu tenho aqui a largura de 100. Veja só o que acontece. A minha largura aqui, ó, daqui para cá é 100 pixels. Ele só vai ter a largura de 100. Já a altura, eu posso aqui infinitamente crescer a altura. Não vai crescer a largura. Ó. Pode ver aqui que eu tento ó, puxar para o lado e não vai. Ele só vai crescer na altura. Já se eu clicar aqui e colocar na altura, veja que ele só vai crescer para o lado, para a largura. Ele não vai dar aqui altura, vai dar a largura. Eu quero aqui a altura, ele não dá, ó. Ele não puxa. E já aqui no tamanho, seria o tamanho exato, ou seja, eu quero um 400 por 300. Eu clico e puxo. E o que acontece? Eu tenho uma seleção de 400 de largura por 300 de altura. Vejamos só aqui, vamos colocar aqui, ó, aqui no início, aqui ó, 400 de largura. E aqui colocar aqui para cima, aqui do ponto zero, 300 de comprimento ou de altura. Se eu alterar aqui ó, estas opções de retrato e paisagem, veja que a seleção ela se inverte. Fica 300 de largura e 400 de altura. Tirando aqui, deixando em fator de proporção, eu também tenho aqui embaixo a posição da escala. Ou a posição da seleção. Aqui, ó, 1, 2, 3, eu posso colocar aqui mais ou menos um 50. Veja só para onde foi. Aqui na posição altura, coloco 50. Veja só. Colocando 0, 0, vai ficar onde estava. E aqui eu tenho um tamanho. Aqui eu posso editar o tamanho da seleção. Eu crio aqui uma nova seleção. Tá pequeno. Eu não quero vir aqui, eu quero proporção exata. Tamanho exato. Eu vou ter aqui esse fixo, tá? Eu quero um tamanho exato. Eu não quero assim. Eu quero aqui, digamos que 200 por 300. Pronto, tá pronto. Eu tenho uma seleção de 200 por 300. Veja aqui, ó. Eu só posso colocar este tamanho aqui exato se eu tiver com ele em formato editável, que é quando aparece estes quadradinhos aqui, ó. Este retângulo do lado. Se eu tiver ele com seleção assim, ó, é que ele não vai aumentar. Bom, e aqui abaixo temos os destaques. Com o destaque marcado, ao redor da seleção vai ficar mais escuro. Dá para ver aí, né? E assim por diante. Aqui nesses centerlines, eu posso colocar linhas aqui na seleção. Aqui os centerlines, criou 4 partes. Rule of Digits, criou 9 partes. Eu tenho um Rule of Fifths, criou diversos aí, mais ou menos 25. Aqui no Gold Sections, veja só como fica cortada a seleção. Temos também o Diagonal Lines, veja só aí que beleza. E aqui eu posso mover. Aqui eu vou deixar aí no Guides. Destaques eu vou tirar. Bom, aqui eu tenho auto-encolhimento e encolher considerando todas as camadas. Vamos então aqui para a seleção elíptica. Veja que temos as mesmas opções, então eu não vou perder tempo explicando novamente, tá? Temos aqui os modos, do mesmo jeito que funciona
Para o retângulo também funciona para circular. Clico fora aqui, desaparece. Tá vendo? Toda seleção é assim. Menos aqui, ó, eu tiro. Shift, adiciono. Aqui, ó, Ctrl ponto. Veja só aí. Ctrl A, Ctrl X. Aqui temos difusão de orlas também. Temos o anti-aliasing para não causar desproporções na borda da seleção. Não ter nenhum defeito. Você colocar um anti-aliasing. Difusão de orlas, já vimos. No outro, expandir desde o centro também. Veja que aqui no circular não tem cantos arredondados, justamente porque ele já é arredondado, já é um círculo. Eu posso ver que também, ó, se eu clicar aqui e pressionar Shift, eu vou ter um círculo perfeito, né? Digamos assim. Ctrl X. Bom, e assim por diante. Tirar, clicar tudo aqui, Ctrl X. Pronto. Também temos o tamanho, a posição, você pode testar também. Bom, aí é só você utilizar aí e fazer o que eu fiz também com a ferramenta retangular. Pega a ferramenta laço, clica aí e arraste. Chegou ali, ó, no outro ponto, você solta. Veja que fica até um pontinho amarelinho. Aí se você clicar aqui, ó, selecionar uma cor, pega um azul aqui, clica em OK, Ctrl, vírgula, tá pronto aqui. Aqui eu também posso usar a difusão de orlas. Eu clico aqui, ó, em difusão, coloco aqui um raio de 20. Aí eu posso também clicar e sair clicando, ó, até fazer minha seleção. Aqui também posso arrastar, clique e arrasto. Chega até o ponto onde eu iniciei. Ficou amarelinho, eu solto. E tá pronto. Aqui eu venho, escolho outra cor. Um verdinho aqui. Pronto. Ctrl, vírgula. E veja que coisa legal aqui. Eu pressiono Alt e clico dentro. Clico dentro. Ou fora. E sai a seleção. Porque se você ficar clicando, você vai criar outra seleção. Aí isso às vezes irrita demais. Veja que aqui ó, na borda. Ficou aquela coisa, aquela borda bem suave. Igual nós vimos anteriormente no retângulo. Toda seleção aqui podemos fazer isso, tá? Aqui eu também tenho tirar aqui o difusão. Também tem como adicionar, digamos que eu crio uma aqui primeiro, crio uma seleção, aí clico aqui selecionar ou adicionar seleção, aqui tirar seleção, remover, e aqui interceder seleção, intersectar, tá vendo? Clicar Ctrl ponto. Então eu vou aqui, crio outra, crio uma aqui e fecho. Ctrl ponto, está pronto. Aqui eu venho, clico aqui, coloco aqui um branco, Ctrl ponto. Aqui eu faço outro círculozinho pequenininho. Aqui com verde, verdinho bem clarinho aqui. Ctrl ponto, aqui eu venho com preto. Faço círculo pequenininho, fecho, Ctrl vírgula. E assim por diante. Veja que quando eu clico aqui fora, ó, ele cria outra seleção. Se eu clicar Alt, veja que eu não faço mais seleção. Assim por diante. Eu venho aqui e tal, seleciono, clico Ctrl, eu tiro Shift, eu adiciono. E Shift, Ctrl, eu intersecto. Alt, clique. Bom, é isso. Na próxima vamos ver a seleção de cores, que é a ferramenta seleção difusa ou contígua, e a ferramenta seleção por cor,